Sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para a gente meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre aqueles que nascem em um berço evangélico, aqueles que são apresentados ao Senhor, aqueles que são consagrados ao Senhor. Mas quando chega na adolescência, na juventude, afastam dos caminhos do Senhor, assim como eu fiz um dia. E todos nós sabemos que vamos sofrer muito quando tomamos decisões que não é da vontade de Deus. Todos nós sofremos consequências quando abandonamos uma vida de santidade com Deus e vamos viver no pecado. Todos nós pagamos um alto preço. Eu quero meditar com vocês uma passagem bíblica que se encontra em Hebreus 12, apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo, que diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está sentado adiante do trono de Deus. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós somos observados. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de agir está sendo observado. E depois de nós, passarmos por uma limpeza, tudo aquilo que nos impedia de prosseguir, o pecado que nos assediava, aí sim estamos prontos para correr, para perseverar. Aquela corrida que foi proposta para nós, assim que aceitamos Jesus como Salvador, ou assim que fomos criados num lar evangélico e nós crescemos, com esta palavra no nosso coração, colocando em prática na nossa vida. E esse é o nosso desejo, de nunca desviar dos caminhos do Senhor. Mas infelizmente isto acontece. Infelizmente tiramos os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz e não olhou para a vergonha que ele ia sofrer naquela cruz. Aleluia. E hoje Jesus está sentado à direita do trono de Deus. E nós, infelizmente deixamos o inimigo nos embaraçar com as coisas desta vida. E para a nossa meditação, eu quero ler com vocês um versículo bíblico que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela qual há em Cristo Jesus. Quando nós nascemos num lar evangélico, há um versículo que diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Nós crescemos, aprendendo a palavra de Deus.
O verso 16: toda criatura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós crescemos aprendendo a palavra de Deus, passamos pelas águas, mas infelizmente afastamos dos caminhos do Senhor. E continuando para a nossa meditação, né? É Josué, capítulo 1, apenas o versículo 8 e o 9 diz assim: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O 9: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. É uma promessa para aqueles que vão permanecer na palavra do Senhor, não vão desviar dos caminhos do Senhor. Aqui Deus fala com Josué após a morte de Moisés, né? E Deus fala para Josué, né, que agora ele vai estar no lugar de Moisés. E Deus encoraja Josué, porque com certeza Josué iria enfrentar desafios, né, na vida espiritual, e a enfrentar desafios, né, ao ser o líder desse povo agora no lugar de Moisés. E não é diferente na nossa vida, na nossa caminhada. Nós também vamos passar por momentos difíceis, mas a palavra de Deus aqui, ela nos encoraja a todo o momento. A todo momento a palavra de Deus, ela está nos convidando a fortalecer essa gloriosa palavra de Deus. Amém? Você se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Você está sem força para voltar novamente? Eu quero deixar esse versículo para a sua meditação. O versículo 7 diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Apenas esforça e sê corajoso, e você será bem-sucedido como foi Josué. E você será uma pessoa cheia do Espírito Santo também, se obedecer esta palavra, se for obediente como Josué foi. Amém? Basta nos esforçarmos, né? A palavra de Deus fala, né? Tem de bom ânimo, né? Jesus falando, tenha bom ânimo. E para vencer esse mundo, para vencer o pecado, para vencer os ataques espirituais, temos que nos fortalecer na palavra de Deus, com certeza. Porque se não meditarmos nela, se não colocar em prática na nossa vida, nós vamos sim sermos derrotados. Mas o segredo está aqui, né? Deus falando para Josué. Deus falando aqui para Josué: esforça-te, sê corajoso. Amém. É esforçar na palavra de Deus, é orar, é vigiar, é jejuar. Amém? Seja forte e corajoso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Assim como Deus esteve com Moisés, assim como Deus esteve com Josué, Ele também vai estar conosco. O segredo está em obedecer. Se formos filhos obedientes, com certeza nós teremos, sim, forças para vencer a cada dia,
no nome de Jesus Cristo. Que fiquem todos com Deus.